A paz do Senhor, família. Vamos meditar na palavra do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje o tema é o pecado do pai que passa para o filho. No Evangelho relatado por João, capítulo 9, no versículo 1 em diante, João vai dizer que Jesus Cristo passando, ele vai ver um homem cego de nascença. Os discípulos irão perguntar: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus vai responder: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus Cristo dizendo para os discípulos: ele nasceu assim foi porque Deus quis. Deus quis que ele nascesse assim. Uma vez eu fui fazer uma visita na casa de uma moça e ela tem um filho especial. E ela disse assim: pastor, ele nasceu assim por causa dos meus pecados. E eu disse assim: não, ele nasceu assim foi porque Deus quis que ele nascesse assim. Deus nunca vai pegar os seus erros e colocar em uma criança. Deus quis que essa criança nascesse assim. Mas eu quero que o irmão e a irmã entenda isso. Existe pecado que o pai passa para o filho. Que o pai passa para o filho. Você já conheceu alguém que foi alcoólatra? Se você puxar o histórico dessa pessoa, você vai ver que o seu avô bebia, o seu pai também ali bebia, e essa criança cresceu ali vendo o pai beber, o avô também beber, e ele vai herdar essa herança ruim. Isso é uma maldição, é um pecado que o pai passa para o filho. Vou citar outro exemplo. Às vezes a pessoa que não consegue dar certo com ninguém, isso é uma maldição também. Uma vez uma moça, ela me procurou dizendo: pastor, por que eu não consigo dar certo com ninguém, pastor? Porque, olha, eu conheço uma pessoa, namoro, vou morar junto e depois só briga e acabam me separando. Por quê? Eu perguntei para essa moça: a sua avó é casada ou separada? E ela falou assim: minha avó, ela é separada, nunca deu certo com ninguém também. Aí eu perguntei: e sua mãe é solteira ou é casada? Aí ela falou assim: minha mãe até tá namorando com o rapaz, mas nunca deu certo com ninguém também. Aí eu falei para ela: então isso é uma maldição. Isso é uma maldição. Por quê? Porque ela foi convivendo com isso, relacionamentos destruídos, e ela pegou isso, ela herdou essa herança ruim. Porque chega etapa que ela não consegue, na hora que a briga vem num relacionamento, ela chuta o balde, vamos dizer assim. Isso vira uma maldição. Vamos citar um outro exemplo. Assim, quando o pai não anda nos caminhos do Senhor, automaticamente o filho também não vai andar. Automaticamente o filho não vai andar. Então, assim, se o pai ele frequenta a igreja de vez em quando, o filho também vai frequentar de vez em quando, e olha lá, às vezes nem vai frequentar. Por quê? Porque não tem um costume de ver o pai. Então, isso é uma maldição, é um pecado que vai passando de geração em geração. Tem muitas pessoas que até me assistem que vive isso, fala: realmente, ó, meu pai não ia na igreja, eu também não vou. Isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser quebrado. Ó, eu também vim de uma maldição aí. Por exemplo, minha família, a minha família é católica. Eu vim do catolicismo. Minha avó trouxe lá dos seus antepassados e foi passando, ensinando os filhos. A minha mãe ensinou meus irmãos, me ensinou também a ser católico, mas eu quebrei essa maldição. Eu quebrei essa maldição na minha vida. Quebrei essa maldição. Como eu quebrei? Aceitando Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador. Olha o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 20, no versículo 4.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então olha Deus dizendo, eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então, ó, estava vindo assim na minha geração, e eu falei, não, quebrar isso aqui, e quebrei. Por quê? Porque Deus, ele visita, ele sai visitando assim, ó, sabe, para quebrar essa maldição que vem de geração em geração, e vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E se você não tomar cuidado, você vai ensinando até mesmo para os seus filhos. Então, por isso que eu falo, você tem que quebrar. Você que não frequenta diariamente a igreja, você tem que quebrar isso, você tem que começar a frequentar, para você passar para os seus filhos isso. Olha, filho, você precisa estar firme na presença do Senhor. Em qualquer momento que você estiver passando momentos difíceis, você precisa estar na casa do Senhor, adorando o nosso Deus Todo-Poderoso, tendo paciência, que Ele irá te dar a vitória. Mas para isso, para falar, precisa dar o exemplo. Então precisa ser quebrado essa maldição, que vem de pai para o filho. Então precisa ser quebrado. Eu falo assim, pai, toma um grande cuidado com o que você fala na presença do seu filho. Tem conversa que é de adulto, não é de criança. Tem conversa que é de adulto e não é de criança. Sabe, você tem que tomar cuidado com o que você está assistindo. Sabe, hoje em dia, as reportagens é só de assassinato, violência. Sabe, é pai matando filho. A criança não pode ficar assistindo isso. A criança não pode ficar assistindo isso. Então, vem maldição. Assim, pecado de pai passando para o filho. Colocar um outro exemplo aqui. O pai, quando mente. Quando alguém chama assim, ou liga, aí o pai vê que é uma cobrança e fala, atende aqui meu filho, atende aqui meu filho. Ou alguém está chamando, fala que eu não estou. Automaticamente o filho está aprendendo o quê? A mentir. Meu pai está aqui, eu vou falar que não está. Aí quando o filho mente para o pai acha ruim. Mas o filho aprendeu com o pai mentir. Você entendeu? Então isso vira maldição. Uma vez eu fui no circo, tem aquele brinquedo, carrinho de bate-bate. Então tinha um rapaz e o seu filho na frente. E tinha uma placa. Criança abaixo de 6 anos não paga. O rapaz que trabalhava nesse parquinho, ele vendo que o filho desse rapaz era grandinho, ele falou assim, essa criança tem mais de 6 anos, não tem não? E o pai falou assim, não, ele tem 6. Aí a criança olhou assim para ele, pai, eu tenho 7. Aí o pai fez assim na cabeça dele, bateu na cabeça do menino. O pai até foi lá brincar sem pagar, mas a mente do menino como ficou? Se eu falar a verdade, eu apanho. Agora, se eu mentir, então por isso que eu falo, pai, tem que tomar um grande cuidado. Um grande cuidado. Então tem maldição que tem que ser quebrada. Tem maldição que tem que ser quebrada. E como é quebrada essa maldição? Fácil. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu sararei. Eu quebro essa maldição. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. De todo o coração. Porque quando você começa a buscar o Senhor começa a discipular você.
Então você não vai ter mais um casamento destruído. Sabe por quê? Porque você está andando na presença do Senhor. O Senhor está discipulando ali você. A palavra está te ensinando, tenha paciência. Seja um bom esposo, uma boa esposa. Automaticamente você vai ter um casamento abençoado. Vai ter uns momentos difíceis? Sim. Sim, é normal de um casamento. Mas também vai ter os seus momentos de prazer. Por quê? Porque você está sendo discipulada ali na palavra do Senhor. Sabe, uma vida assim de vício. Palavra do Senhor. Igual Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. E vós é liberto pela palavra que tenho vos anunciado. Então, outra, vida financeira. Pô, minha família, só é família destruída, nunca deu certo na vida. Mas através da palavra do Senhor, o Senhor vai te guiar. Você entendeu? Aí essa maldição é quebrada. Essa maldição é quebrada na sua vida. Então você precisa entender isso. Você precisa quebrar, sabe, essa maldição. Se você vive nesse pecado que vai passando de pai para o filho. Agora, se você já está firme e forte no caminho do Senhor, não perdendo o dia de culto, meu irmão, minha irmã. Oh, Deus está no controle de tudo. Tenha paciência, tenha paciência. Mas se não, meu irmão, você tem que mostrar para o seu filho que você é um super-homem, que você é forte. E somente na presença do Senhor você consegue mostrar isso. Somente na presença do Senhor. Somente na presença do Senhor. Olha, eu vou contar uma história que é real, de um casal que eles eram usuários de cocaína e de crack. O pai desse rapaz, que era usuário de crack, ele tinha um boteco na frente da casa dele, então era aquela bagunça, briga de vez em quando. E olha o que aconteceu. Esse casal de usuário, eles decidem adotar uma criança. Tem cabimento, né? Mas eles adotaram uma criança. Quando eu vi, foi nos anos 90 isso. Eu falei assim, essa criança aí tem grande chance de ser um bandidaço aqui dessa região de Mauá. E o que aconteceu? Essa criança que foi adotada, ela foi crescendo nesse ambiente de prostituição, porque uma pessoa que usa pedra, o negócio é feio. Foi vivendo nesse ambiente, mas ela escolheu o caminho de andar no caminho do Senhor. Quando ela cresceu, virou um homem na presença do Senhor, e quebrou essa maldição, até mesmo na vida dele agora, que não é mais uma criança, e na vida dos seus pais. Essa criança nasceu ali igual Moisés, para tirar aquele povo do pecado, porque aonde que habitou o pecado, superabundou a graça. Ninguém esperava que essa criança ia andar nos caminhos do Senhor. Mas essa criança, que hoje já é um homem, quebrou essa maldição, até mesmo dessa família, porque o pai deixou de usar o crack para andar nos caminhos do Senhor. A mãe, deixou de usar o crack para andar nos caminhos do Senhor. Mas através dessa criança, essa criança veio para trazer luz. Amém? Então, tem maldição que tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. E só é quebrada quando anda no caminho do Senhor. Por isso que ele vai dizer assim: eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Esse é o ensinamento de hoje. Quebra essa maldição. Amém? Receba aí o meu abraço. Um beijo no coração. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.